O primeiro grupo é o dom da revelação. O dom da revelação é composto por 3 dons. Lembra disso na semana passada? Alguém sabe explicar o que faz a palavra da sabedoria? Primeiro a revelação. A revelação vem através do quê? Sonhos, visão, leitura da palavra, que tudo isso traz dentro de nós, nosso espírito, um testemunho interior também. Correto? Então vem a revelação. Quando vem a revelação, aí vai manifestar o quê? Esses 3 dons. São 3 dons dentro do grupo da revelação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala que o ministério dele foi dado a ele por revelação. O próprio Jesus foi e deu para ele por revelação. O apóstolo Paulo teve dificuldade de ser aceito pelos apóstolos, pelos discípulos. Já imaginou, você chega também no meio dos apóstolos e fala assim, eu sou um apóstolo também, porque Deus falou comigo. Ei, irmão, o camarada não vai dar a mínima para você. Mas quem nega os frutos de Paulo, hein? Quem nega? Quem pode falar que Paulo não era o escolhido de Deus, hein, gente? Escreveu 1/3 do Novo Testamento. Coisa bonita que Deus fez na vida desse rapaz, desse homem. A palavra da sabedoria, quando Deus revela a você algo, ela se manifesta de que forma? Ela te mostra aquela situação e ela vem acompanhado de um conselho. Lembra disso? Vem acompanhado de um conselho. A palavra de sabedoria vem acompanhada de um conselho. Deus mostra algo para a pessoa e aquela pessoa dá entrega e aconselha. Dá direcionamento. Aconteceu com quem? José no Egito. Quem teve a revelação foi Faraó. Nem sempre quem tem a revelação tem a interpretação. Por quê? Porque Faraó, ele não era de Deus. Olha que interessante. E o propósito de Deus era justamente tirar José da prisão. Deus deu para Faraó, porque Faraó era a autoridade máxima no Egito. E ninguém conseguiu interpretar. Só interpretaria aquele sonho quem tinha um espírito de Deus. Lembraram de José, chamaram José, ele revela o sonho das 7 vacas magras, gordas, e das 7 vacas magras, dos trigos sem vida e dos trigos com vida. E ele pega e fala para o faraó, vai ter 7 anos de fartura e vai ter 7 anos de fome. E explica. O próprio Espírito de Deus age em faraó, ele começa a entender. Aí depois que o José entrega a interpretação, agora ficou só a informação. José veio e fala, se o senhor me permite, tem mais uma coisa para lhe dizer. Eu quero lhe dar um conselho. Seria importante se o senhor pega o homem de mais confiança no Egito e coloque esse homem para cuidar de toda essa parte. E quando eles forem fazer a colheita, eles separarem 1/5. Porque assim, quando vier a fome, não vai faltar comida para vocês, para nós e até para a terra. Pessoas que foram até o Egito para se alimentarem. E o faraó olha assim e falou assim, mas quem que eu vou colocar como governador nesse Egito? Senão aquele que tem o Espírito de Deus. Então você vê a palavra da sabedoria se manifestando. E a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento é uma mera revelação sem conselho. Deus mostra. O que eu tenho que fazer? Oro. Imagine, Deus pode mostrar o pecado de alguém? Pode ou não pode? Pode. Deus pode mostrar o pecado de alguém. Aí quando Deus mostra, aí o que Deus quer que a gente faça? Deus quer que a gente faça igual aquelas pessoas que ele falou assim, não conta nada para ninguém. Não é isso que... Você lembra quando ele falava assim?
Não conta nada para ninguém, o povo sai contando para todo mundo, né? É? Não, você sabe o que ele quer que a gente faça? Que a gente se coloque na brecha daquela pessoa. Porque se fosse para liberar uma palavra de juízo, aí não seria a palavra do conhecimento. Então é para orar. É para se colocar diante de Deus pelaquela situação. Interceder pelaquela pessoa. Deus pode mostrar um acidente? Sim ou não? Pode. Um dia eu estava orando, irmãos, em casa, a pastora vai lembrar, a avó dela, 5 pessoas num carro. Era um Vectra, né? E carro potente, né? Na época, os melhores carros que tinha por aí. E estava viajando para a Bahia, a gente estava orando em casa. E orando, eu lembrei da viagem. E senti que alguma coisa estava acontecendo. Eu falei, espírito da morte, você está amarrado, você não vai tocar nessas pessoas, você não vai tocar. E fui citando nome por nome que estava no carro. Fui citando, e aí eu recebi um empurrão no meu quarto. Quando eu recebi o empurrão, a minha esposa olhou assim, e eu escutei uma risada também, de mulher. E eu comecei a orar, então é agora mesmo, e fui para cima. Mas no outro dia, veio a notícia. O carro acabou. Perca total. Todos do carro, nem um arranhãozinho. Nenhum arranhãozinho. Agora, se fosse a palavra da sabedoria, Deus ia mostrar antes e ia falar, não viaje. Ou ia falar, cuidado nas curvas. Ou ia fazer, vamos fazer uma oração. Sei lá, Deus ia dar uma instrução. Deus ia falar com a gente. Então, você entendeu a diferença da palavra da sabedoria para a palavra do conhecimento? E o discernimento de espírito é aqui onde as pessoas têm visões também. Ela chega num lugar para orar, ela sente. Ela vê. Ela está orando, ela sabe. E ela faz oração em cima daquilo que o Espírito Santo vai dirigindo ela. Vai dirigindo. E ela consegue acertar em cheio. Porque é uma manifestação do divino sobre o humano. Se nós buscarmos isso, Deus pode dar para a gente. Amém, Jesus? Ele pode decidir e dar para a gente. Aí vem o segundo grupo, que esse é bem resumido, não tem muito aqui. O segundo grupo, que é o grupo do poder. Né? O grupo do poder envolve a fé, envolve a cura e operações de maravilhas. A fé, tem a fé, irmãos, que é a fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E tem o dom da fé. O que é um dom? É um presente. É uma dádiva. É? A fé que nós temos normal é a fé que nós ouvimos pela palavra. A palavra de Deus vem, a gente olha, crê, tem fé e age sobre ela. Mas o dom da fé é diferente. O dom da fé é um presente que Deus te dá em momentos muito difíceis da sua vida, em que você até mesmo depois que passa, você fala assim, meu Deus, não sei nem como que eu fiz isso. Quando eu fui ver, eu já fiz e Deus operou. Quando eu fui ver, eu já fiz e aconteceu. Um dia esse dom da fé se manifestou na minha vida, na Celso Garcia. Eu estava com meu dinheiro no bolso, tinha acabado de entregar minha fidelidade para Deus, estava no ponto, levando meu dinheirinho para casa, tinha acabado de receber, ia comprar as coisas para dentro da minha casa, levar as coisas para o meu filho, tal, aquela coisa toda. Estava eu e um amigo, e vieram 3 caras assim. E aí, um chegou nas costas do meu amigo, colocou um revólver nas costas dele, e falou assim, é um assalto. É. Aí o outro ficou aqui um pouco assim do lado, e o outro ficou como naquela coluna ali, e aquele estava armado também. Naquela hora, veio no meu coração assim, ó, ao dizimista, Deus repreende o devorador. Só isso que veio na hora. Eu fui tomado por uma coragem, eu fui tomado por uma fé naquele momento, por uma coragem, por uma ousadia, que eu acho que de uma forma natural eu não faria aquilo. Não faria. E na hora eu falei, ao dizimista, Deus repreende o devorador.
No meu dinheiro você não toca, Satanás. Aí o meu colega, acho que a unção pegou ele também. Que ele meteu a mão no bolso assim, um perigo tremendo. E ele falou, aqui também ninguém mexe. Aí o cara que estava assim, estava na distância daqui ali, puxou o revólver e falou para os outros, sai da frente que eu vou deitar os dois. Eu falei, você não vai deitar em ninguém, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. E aí ele falou assim, não vou deitar? Eu falei, não estou falando com você, não, falando que esse demônio está atrás de você. Ele fez assim, ó. Eu não sei se ele viu o demônio, eu não sei de mais nada, eu nem sei como que aquilo aconteceu, eu só sei que os 3 saíram correndo. Foi um presente que Deus deu. Você quer ver um dom da fé se manifestar? Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aqui eu quero mostrar para você. Posso mostrar? Sadraque, Mesaque e Abednego. Cadê o dom da fé aqui? Vamos lá. Daniel 3. Daniel 3,15. Eu inverti aqui. Daniel 3,15. Vai lá, vaso. Porque vaso é só no masculino, tá? O outro eu só faço brincando fora das câmeras. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles, e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é, mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Correto? Diga assim, declaração de fé. Você sabia que às vezes você fala uma coisa, mas você não tem certeza do que você está falando? Como assim, pastor? Olha o versículo seguinte. E se não, Deus é que pode me livrar, Ele é que vai me livrar, mas e se não? Peraí, que fé é essa? Deu para entender agora? Aí ele fala, e se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, Deus pode me livrar, Deus vai nos livrar da fornalha, Deus vai nos livrar da tua mão. Mas se não, nós vamos morrer, mas não vamos se dobrar diante do seu Deus. Irmãos, esse e se não mostra para nós que aquela ação que livrou eles da fornalha de fogo ardente foi o dom da fé. O que é o dom da fé? É um presente. Deus deu para eles aquela manifestação naquela hora, porque Deus tinha um propósito, e o propósito era que todos soubessem que Ele era Deus naquele lugar, que Ele era o Senhor. Então, quando Deus tem um propósito, irmãos, Deus manifesta esse dom, Deus manifesta. E quando Deus manifestar, você pode ter certeza, é obra do Espírito. Diferente, irmãos, diferente da fé normal. Deu para entender? Sim ou não? A fé normal vem pelo ouvir pela palavra. Você não vê Deus falando para eles, ó, vão te jogar na fornalha e eu vou te livrar. Você não vê Deus falando. Você vê Deus dando para eles uma manifestação. Josué orou. Aí não, já é outra coisa. Mas também dá para falar sobre isso. Quando Josué orou e o sol parou. Que foi uma manifestação de dom de fé também. Dom de fé. Ele não recebeu nenhuma palavra de Deus. A hora aí que o sol vai parar. Foi algo do divino, algo do Espírito de Deus. Uma manifestação do Espírito Santo. Diga amém, Jesus. Sobre ele, literalmente. O dom da fé é diferente da fé.
Tá? O que mais? Volta lá, minha irmã, meu irmão. Por favor. Já estou terminando. Isso. Os dons de curar. A Bíblia fala dons de curar. Por que fala no plural? Porque também são diversas formas que Deus opera. Diversas maneiras que Deus opera. Os dons de curar são manifestos, irmãos. Manifestações que agem no físico, que agem na alma, que agem nas emoções. Ele age em qualquer área da nossa vida. Não tem aquele negócio lá, não, isso aqui é espiritual, é para Deus. Isso aqui não é espiritual, então não é para Deus. Quem viver assim, só vai viver a sua fé. Só vai conseguir bênção quando for uma coisa literalmente espiritual. Mas quando não for espiritual, a pessoa não vai conseguir viver. É igual uma irmã tem uma herança do trabalho dela. Né? Muitas dores, aquela coisa toda. Eu falei, mesmo assim, você não deve aceitar viver com isso. Que adianta você ter dinheiro, que adianta você ter as coisas e você não ter saúde para desfrutar. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai a tua alma. Então a gente pode sim orar, sim, mesmo que aquilo foi algo que nós mesmos causamos. Se nós começarmos a orar e lutar, e tomar posse da palavra de Deus, Deus cura a gente, Deus tem misericórdia da gente. Deus tem misericórdia de tantas coisas, você acha que Deus vai negar uma bênção para a gente? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós estamos apresentando nosso corpo diante do Senhor. Amém, Jesus? Nós precisamos dele para fazer a obra de Deus. Digam graças a Deus. Deus não restaurou lá os ossos, criou nervos e tal. Deus, faça. Eu preciso disso, Deus. Como é que eu vou servir ao Senhor doente desse jeito? O que eu preciso fazer? Aí Deus vai falar se tem que emagrecer, se você tem que emagrecer. Deus vai te dar também as direções de coisas que você tem que fazer. O Espírito Santo vai testificando no nosso coração. Muda isso, muda aquilo. Às vezes é um alimento que você tem alergia e você não sabe. Ou você tem um alimento que te faz mal e você não sabe. E na oração Deus te mostra. Irmão, esse Deus pode fazer qualquer coisa. Diga amém, Jesus. E operações de maravilhas. Essa operação de maravilhas aqui, irmãos, são milagres que Deus faz. Agora, essa operação de maravilhas está relacionado, tipo assim, abertura do Mar Vermelho, o Jordão. Para você ter uma ideia, sabe por que Deus abriu o Jordão? Deus fala lá em Josué, se eu não me engano, no capítulo 3, eu não vou lá mais não, 3:7. Lá em Josué, Deus fala para ele assim, falou assim, olha, você vai, a Arca da Aliança vai na frente, a distância tem que ser mais ou menos de 1 quilômetro, no mínimo, e fala para os levitas, os sacerdotes, quando eles chegarem lá no Jordão, para eles pararem com os pés nas águas. Eu vou fazer uma maravilha, eu vou abrir o Jordão, e eles vão saber que você é um homem escolhido de Deus. Olha só o que Deus falou. Eles vão ficar de boca aberta. E eles vão ver como eu fui com Moisés. Assim eu sou contigo. Que bonito, né, irmão? Assim eu sou contigo. Então, operações de maravilhas. Pedro andando sobre operação de maravilhas. Josué orou e o sol parou. Operação de... Você vê que essas coisas não acontecem partindo de mim. Eu vou ser mais claro. Se eu creio na cura, você sabe que eu posso ser curado mesmo que Deus não tivesse essa cura para mim? Porque eu tenho base bíblica para chegar diante dele e importunar, no bom sentido, como a mulher, como a parábola do juiz iníquo. Agora não adianta, irmão, eu querer parar o sol hoje, que eu não vou parar. Deu para entender? Não adianta eu querer abrir o Mar Vermelho hoje, que eu não vou abrir. Não adianta, irmão. A não ser que tenha um propósito dele. A não ser que tenha um propósito dele. Irmão, se Deus tiver um propósito na tua vida, ou na vida de qualquer pessoa,
Deus faz um milagre com a operação de maravilhas, a ponto de uma criança cair na piscina, ficar lá o dia inteiro, dado como morto e não morrer. Isso é uma operação de maravilhas. Então, esse grupo compõe o quê? O poder, o dom do poder. Agora o terceiro e último grupo. O terceiro e último grupo fala sobre o dom da fala. Amém, Jesus? O dom da fala. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala assim: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. No versículo 27 fala assim, ó: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3, e por sua vez, e haja um que interprete. Então aqui você está vendo essas 3 coisas: a profecia, o falar em línguas estranhas, em línguas desconhecidas, que o texto fala que ninguém conhece. O texto fala que ninguém conhece. Alguém fala: não, pastor, essa língua aí é uma língua, por exemplo, é um dialeto que alguém pode falar aqui e tal, e ninguém conhece, ninguém relacionado a um grupo fechado. Bom, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu estou colocando assim só para você entender. No capítulo 13, deixa eu pegar aqui. No versículo 1 diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens. A língua dos homens, por mais que seja esquisita aqui no nosso meio, a gente não sabe de quem é, de onde é, que nação que é. Sim ou não? Então vamos lá. E dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Então quer dizer, a língua desconhecida, a língua dos anjos, é capaz que a pessoa fale sim. Está escrito agora aqui, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, e não tivesse o quê? Amor. Por que Deus traz a língua dos anjos aqui? A língua desconhecida é uma língua que se você for falar no culto, é interessante que tenha um que interprete. Imagina eu ficar aqui falando em línguas para vocês não vão entender nada. Nem eu falando, se Deus não me der interpretação, eu não vou entender também. Sai todo mundo sem edificação. Sai todo mundo. Então, esse tipo de ministração, de ensinamento, é isso que faz você compreender o caminho. Amém, Jesus? Quando você fala em línguas é importante. O Paulo fala assim, ó: eu quero que todos falem em línguas. Por quê? Porque quando você fala em língua, você edifica a si mesmo. O que é edifica? Você está ali falando em línguas. Quando você fala em línguas, você fala para você e para Deus. É errado falar em línguas no culto? Você está ministrando, a hora você fala em línguas? É errado? Não é errado. Não é errado. Não é, vamos dizer assim, ó, não pode falar, está pecando, vai para o inferno. Não é nada disso. A gente está tão gostoso que você solta umas metralhadoras de língua aí. Né? Então, não é errado, não. Agora, você já imaginou você pregar em línguas? Aí que Deus está falando que é errado. A não ser que alguém interprete. Quem profetiza tem que profetizar na língua da nação. Na língua da nação. Deve profetizar. Porque ela tem 3, a profecia tem 3, esse dom da fala tem 3 objetivos. Diga assim comigo: edificação, consolação e exortação. Irmãos, quando eu vi isso,
a edificação. O que é edificação? Quando você aceita Jesus, quando eu aceito Jesus, a nossa vida não está edificada. A gente está igual Neemias capítulo 1. Nossos muros estão derrubados. Nossas portas estão queimadas a fogo. A nossa vida está completamente destruída. Edificação é construção. Ou uma reconstrução. Que pode acontecer também. E como que eu vou construir ou reconstruir a minha vida? Através da palavra de Deus. Ezequiel fez com que aquele vale de ossos secos fosse totalmente reconstruído, porque ele profetizou conforme Deus deu ordem para ele. Ele não falou nada de si mesmo. Ele foi profetizando o que Deus foi falando. Cada culto, cada pregação é uma construção de Deus para a sua vida. É uma construção de Deus para a nossa vida. A gente vai pegando as pedras que Deus vai dando, a gente vai fazendo os muros. Essa questão do muro é proteção. Até a Nova Jerusalém vai ter muro, até o novo céu, nova terra terão os muros. Espiritualmente nós precisamos desses muros. Por isso que nós precisamos, com uma mão, ficar com a espada e com a outra, trabalho. Fazer a obra. O inimigo tentou derrubar Neemias, sabe como? Tentou se infiltrar. Não conseguiu, chegou como amiguinho. Cuidado com os amiguinhos que chegam para te desviar da presença de Deus. Vamos entrar no meio deles, vamos nos fazer como um deles e vamos persuadir eles. Quando eles mal percebem, a gente entra e destrói tudo. Neemias falou, não vou descer para falar com vocês, porque a obra que eu estou fazendo é muito importante. Eu estou edificando Jerusalém. Querido, você está edificando a sua vida hoje. Você está edificando a sua vida hoje. Sábado, Santa Ceia, você vai estar edificando a sua vida. Domingo, você vai estar edificando a sua vida. Cada culto, você está edificando a sua vida. Você está orando, você está edificando a sua vida. Você está lendo a Bíblia, você está edificando a sua vida. Por quê? Aquilo que vai entrando no seu coração, Deus vai usar aquilo que entrou para você profetizar. Deu para entender agora? Para você profetizar. Profetizar. Tudo foi criado pela palavra no início. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através do verbo, através da palavra de Deus. Uma igreja firmada na palavra de Deus é uma igreja forte. É uma igreja que o diabo tem medo. É uma igreja que abre a boca e edifica a vida de outras pessoas, a sua própria e da sua família. Porque essa pessoa vai estar sempre com a palavra no coração e na boca, acreditando. Ela não vai estar orando da cabeça dela. Ela não vai estar profetizando de si mesma. Ela vai estar usando um dom que é o dom da fala. Por isso que Deus fala, busque, procure os melhores dons. Busque os melhores dons. Ele vai distribuir, busque, Ele vai distribuir. Mas principalmente o de profetizar. Quando você profetiza, você fala a homens. E o propósito de Deus é salvar homens, ensinar homens, amadurecer homens, mudar a mente de homens, levantar homens, dizer para o fraco, você é forte. O propósito de Deus é levantar você. O propósito de Deus é mostrar para você quem realmente você parece, de quem realmente você é. Você não é qualquer coisa. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. É isso que você é. Então tome posse desses dons. Tome posse dessas bênçãos.